Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês novamente para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Nosso tema para esta ocasião é o segredo do sétimo selo, os segredos do sétimo selo que serão revelados. Segredos que ainda não estão revelados, mas que estão em processo de cumprimento e que serão revelados a todos os filhos de Deus neste tempo final. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Os segredos do sétimo selo que serão revelados. Temos, por exemplo, os grandes milagres e maravilhas que Deus fará neste último dia a nível mundial, onde os hebreus despertarão e onde os hebreus verão o cumprimento da promessa da vinda do Messias, e onde os hebreus dirão: este é aquele ao qual nós estamos esperando. Onde também o que foi visto na visão da carpa que o reverendo William Branham teve será cumprido completamente, porque ele, na visão da carpa, antes de ver os milagres e maravilhas que foram manifestados ali, houve outras coisas que aconteceram antes, onde também viu a coluna de fogo se mover de onde ele estava e ir a outro lugar e falar com outra pessoa. Isto nos fala da coluna de fogo, o Espírito Santo, terminando seu ministério, manifestado em nosso irmão Branham, e terminando o seu trabalho com ele e passando adiante para começar com outra pessoa e revelar a outra pessoa, falar a outra pessoa as coisas que ele devia saber. E em seguida o encontramos, o Espírito de Deus manifestado no lugar onde está essa outra pessoa e realizando milagres e maravilhas em seguida, quando se chega a essa etapa de orar pelos enfermos. Assim que essa etapa na parte literal ainda está por ser revelada quanto ao seu cumprimento e quanto a tudo o que implica essa parte
mesmo que espiritualmente e está se cumprindo, mas falta a parte literal também dessa etapa. E agora, vejam vocês que haverá uma bênção grande sob essa etapa também para muitas pessoas que estarão obtendo muitos benefícios dessa manifestação. Mas, espiritualmente, é a parte mais importante para os filhos e filhas de Deus, onde recebemos essas bênçãos espirituais da parte de Deus. Vejam vocês como assim como o templo no meio do povo hebreu tinha um lugar pequeno, que era o lugar santíssimo, onde estava a Arca do Pacto. Agora, no templo espiritual de Cristo, temos no corpo místico de Cristo um lugar pequeno, que é a Era da Pedra Angular. E aí é onde Cristo estaria manifestado no último dia, realizando sua obra correspondente a este tempo final, na construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde se manifestará em toda a sua plenitude no último dia, e onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora vejam, temos a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, mistério que não foi ainda revelado, mesmo que nos foi dada a revelação que nos dá a fé para ser transformados e raptados. Mas o mistério da transformação e o mistério do rapto e o mistério da ressurreição é algo que ainda não foi cumprido, porque esse é um mistério. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos, esse mistério estará aberto completamente. E quando nós formos transformados, o mistério da transformação estará cumprido, e já aí veremos, e então, já para nós, não será nenhum mistério nossa transformação, porque já a teremos. E o dia literal, dia de 24 horas, e a hora literal de 60 segundos, encontramos que não sabemos qual é. Quando será o dia literal dos nossos e hora literal das nossas? Quando será o dia e a hora da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos? Também não sabemos o mês nem o ano dos nossos, mas se cumprirá a ressurreição dos mortos em Cristo para todas as pessoas que foram membros do corpo místico de Cristo e morreram fisicamente. E a transformação de nós, os que vivemos, mesmo que não sabemos que dia dos nossos e que hora e que mês dos nossos será essa transformação. Sabemos que será para os escolhidos de Deus, que no último dia são chamados e juntados com a grande voz de trombeta e colocados na era da pedra angular, na era de ouro da igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas quando formos transformados, já esse mistério estará revelado, porque já poderemos olhar o calendário e ver em que ano estamos, e ver em que mês estamos, e ver em que dia estamos, e olhamos o relógio, e olhamos a hora em que estamos, e já tudo isso será um mistério revelado para todos nós. Enquanto isso, estamos esperando o momento da nossa transformação e da ressurreição dos mortos em Cristo.
E o mistério de quem será o último dos escolhidos? E o mistério de quem será o último dos escolhidos, esse é um mistério também. Porque quando entrar até o último dos escolhidos, então se completará assim o número do corpo místico de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora é um mistério de quem é o último dos escolhidos de Deus. E uma coisa sim sabemos. Qual é o último dos mensageiros da Igreja de Jesus Cristo? E com esse mensageiro, e na era desse mensageiro é que entrará o último dos escolhidos de Deus. E agora, quem será? Não sabemos. E por isso, levamos a mensagem por todos os lugares até que entre todos os escolhidos de Deus, incluindo o último dos escolhidos de Deus. E assim, será que se completará a obra de Jesus Cristo em sua igreja neste último dia? E assim é como nós seremos adotados neste último dia. Vejam, os escolhidos de Deus de cada era da igreja gentia trabalharam na obra de Cristo, mas não lhes chegou o tempo da adoção. Por quê? Porque não viveram no último dia, nenhum deles, mas que eles viveram nas 7 eras da igreja gentia, que não correspondem ao último dia. E no último dia é que a adoção dos escolhidos de Deus, dos filhos de Deus, será realizada. A adoção do corpo, que é a transformação dos nossos corpos. Mas porquanto os que viveram em eras passadas pertencem ao corpo místico de Cristo, a adoção deles se converterá em realidade quando forem ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, ao sermos transformados, seremos e estaremos adotados como filhos e filhas de Deus na casa de Deus. E seremos iguais ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E a semelhança dele. E já então, daí em diante, todo o poder e a autoridade que Adão e Eva perderam na queda estará restaurada a todos os filhos e filhas de Deus. E por isso é que reinaremos com Cristo sobre o planeta Terra, porque teremos todo o poder e autoridade que Adão e Eva perderam na queda. Sendo reis e sacerdotes, quando formos revestidos desse poder em toda a sua plenitude, com a transformação de nossos corpos, já então podemos começar um trabalho no programa divino, o qual será revelado nesses dias. Como será? Deixemos que cheguem esses dias, porque nesses 30 ou 40 dias não vamos estar com os braços cruzados aqui na terra, mas que estaremos trabalhando também na obra de Cristo, sem as limitações que temos atualmente. Agora, essas são coisas que serão reveladas mais adiante, porque serão coisas que estarão acontecendo, e à medida que estiverem acontecendo, estaremos vendo nas Escrituras e estaremos vendo que é o cumprimento do que Ele prometeu para esse momento. Enquanto isso, mantemos a palavra profética em nossas almas, esperando o cumprimento de toda a promessa que falte por ser cumprida, sob o 7º selo. Porque toda promessa feita para ser cumprida sob o 7º selo será cumprida.
E todas as coisas que correspondem a este tempo final, depois das 7 eras da igreja gentia, todas estão sob o 7º selo. Por isso é que Por isso é que ainda os ministérios das 2 oliveiras estão também sob o 6º selo e sob o 7º selo. Por quê? Porque o 6º selo, vejam vocês, o 6º selo está sob os ministérios de Moisés e Elias, e o 7º selo está sob o ministério de Jesus. E porquanto o ministério de Jesus vem com Moisés e Elias, aí se juntam o 7º selo e o 6º selo. Por isso, a 7ª trombeta, como o 7º selo, são a vinda do Senhor, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E esse mistério já está aberto aos escolhidos de Deus. E este é o mistério sobre o qual os escolhidos de Deus são chamados e juntados, os escolhidos entre os gentios e os escolhidos do povo hebreu. Agora, há coisas que ainda não são reveladas aos escolhidos de Deus, porque interromperia o programa que Cristo está realizando neste último dia. Mas todas as coisas conheceremos à medida que Ele vá revelando-as a nós neste tempo final. Vejam na página 34 e página 35 da mensagem, o rapto. Vamos ver algo aqui. Página 13 desta mensagem diz: aí você o tem. De novo vemos a cegueira passando despercebida as coisas de Deus como se não tivessem nenhum significado para eles. Zombam da verdade, isso é o que diz a Bíblia. Mas a igreja, a noiva, a noiva, o rapto é uma revelação. Isto é revelado para ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é uma coisa que foi revelada a você. Fé é algo que foi revelado a você, assim como foi com Abraão, que podia passar despercebido, como se nem ainda tivesse acontecido. Ou seja, podia passar despercebido qualquer coisa contrária à fé dele. Tudo o que vinha contra do que já tinha sido revelado, ou seja, podia passar despercebido tudo que vinha contra do que já tinha sido revelado. Agora a fé é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, sobre revelação. E agora, a igreja de Jesus Cristo passará despercebido toda coisa que vier contra do que já foi revelado a ela. Ou seja, toda coisa que vier contra a segunda vinda de Cristo, toda coisa que vier contra de Moisés, de Elias e de Jesus e contra os seus ministérios, todas essas coisas que vierem contra, a igreja de Jesus Cristo passará despercebido, não dará importância, não dará atenção, podem criticar tudo o que quiserem criticar, mas isso a igreja de Jesus Cristo
não afetará para deixar de crer na segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Não afetará para deixar de crer na vinda do Filho do Homem com Moisés e Elias. Ela permanecerá firme, crendo no que Cristo lhe revelou. E agora, vejamos o que nos diz na página 34 e 35 da mensagem O Rapto. Estávamos lendo a mensagem O Rapto. Lemos na página 13, vamos ver o que diz na página. Na página 34 e 35, falando com relação ao povo hebreu, diz: Pensei, ó meu Deus, algum dia haverá uma grande trombeta do céu. Isso é para a ressurreição dos mortos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, vejamos o que nos diz. Eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí vocês têm a grande trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí temos novamente a grande trombeta do céu. É a voz de Cristo falando desde o céu a sua igreja através de seu anjo mensageiro. É a única forma em que podemos escutar a voz de Cristo de era em era, por meio do anjo mensageiro correspondente a cada era. E agora, essa grande trombeta do céu é essa grande voz de trombeta ou trombeta final, que é o mesmo que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11, que é a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes. Algum dia haverá uma grande trombeta do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos da antiguidade que estão esperando um som forte sairão primeiro para entrar na ressurreição. Todos os santos do Novo Testamento, vejam vocês, ressuscitarão. E nós seguiremos diretamente a fila que irá marchando para o céu, quando estes corpos mortais serão mudados e serão como seu glorioso corpo. Vê? Como dele. Que desfile tão magnífico será este quando um destes dias comece sua marcha para o céu. No dia do rapto que está por vir. Orgulhosamente estaremos espalhando o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em que cada um viveu. Ele está aqui vendo uma marcha, a marcha, ou desfile da independência, e agora vejam, compara com o desfile da independência, o desfile que haverá com a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. Agora vejam, diz, essa é a hora que desejo, irmãos. Agora veja, já em conclusão, o primeiro rapto já passou, o segundo está à mão, agora mesmo, e o terceiro se relaciona com as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versículo, vamos dizer, versículo 3 ao 12, e estes são as duas testemunhas que voltam com o Espírito de Cristo.
Com o que vêm essas duas testemunhas? Com o Espírito de Cristo. Para testificar aos judeus, assim como José fez com seus irmãos. Como vêm as duas testemunhas para testificar como fez José com seus irmãos? Por quê? Porque por meio dessa manifestação do Espírito de Cristo e sob estes ministérios que estarão operando, será que Cristo, nosso José, estará se revelando ao povo hebreu, lhes estará testificando. Agora, podemos ver o porquê os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque são os ministérios que estará o Espírito Santo operando em sua manifestação através do seu anjo mensageiro. É o Espírito Santo, anjo do pacto, quem estará manifestado na terra em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando estes ministérios novamente. Porque estará operando através do seu anjo mensageiro, como operou com Moisés, como operou com Jesus e como operou com Elias. E isso é os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados no último dia no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Quem os manifesta? O Espírito Santo, o anjo do pacto. Vem as duas oliveiras com o Espírito de Cristo. Por isso, em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, o anjo que sobe de onde nasce o sol, vem com o selo do Deus vivo, e o selo do Deus vivo é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E por isso é que são chamados e juntados 144 mil hebreus. É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, anjo do pacto, quem por meio do seu anjo mensageiro estará chamando e juntando todos os escolhidos do povo hebreu, 144 mil hebreus, e antes terá chamado e juntado os escolhidos dentre os gentios, e terá completado o número do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ele estará falando, e essa é a voz do anjo forte que desce do céu, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a grande trombeta do céu que a igreja de Jesus Cristo no último dia estaria escutando e estaria assim entendendo sua mensagem, seu chamado, e subiria acima à era da pedra angular. Subir à era da pedra angular, isso é um rapto espiritual. E em seguida se materializará o rapto literal, quando nós formos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas primeiro, é preciso estar nesse rapto espiritual subindo da 7ª era à era da pedra angular. E agora, vejam como Cristo também, o qual esteve de era em era, ele sobe, no último dia ele sobe, e vamos ver como é que ele sobe. Diz, ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E agora vamos ver como sobe e vem encarnado em um homem. O Espírito Santo, qual é Jesus Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, o qual esteve de era em era, manifestado em cada anjo mensageiro, veio subindo de era em era, no corpo místico de Cristo, e viajando pelos territórios onde se cumpriu cada era da igreja gentia. E da 7ª era da igreja gentia sobe a era da pedra angular. E ao subir a era da pedra angular, então se faz carne no seu anjo mensageiro e vem encarnado na era da pedra angular, no último dia, para realizar a obra correspondente ao último dia. E agora podemos ver como
é que ele vem. Mira, aqui também na página 146 Veja, diz, pero aqui também na quando página Cristo 146 venga, diz: uma espada saldrá mas de quando sua Cristo boca vier, uma como espada relâmpago. sairá da sua boca como um relâmpago. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Saindo Da sua boca, a mensagem do Evangelho do Reino sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo, cortará tudo demais. E sua vestimenta será salpicada de sangue, e sobre sua coxa estará escrito: o Verbo de Deus. Amém. Amém. Ele vem com seu exército do céu. Aí podemos ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. E isso simplesmente será o que diz Deus aqui por meio do nosso irmão Branham na página 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos esse homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, encontraremos o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando as que já foram cumpridas e nos preparando para ser transformados e raptados e chamando e juntando os escolhidos que faltam para completar o corpo místico de Jesus Cristo. Agora vejam, todas as coisas que, sob a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, estarão acontecendo no último dia. Todos os eventos proféticos para o último dia estarão girando ao redor do sétimo selo, ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo que era diferente dos demais. Esse é o mistério grande sob o sétimo selo. É o mistério da vinda do anjo do pacto, velado em carne humana em seu anjo mensageiro. Agora, em sua vinda, encontramos que serão cumpridas todas as profecias relacionadas à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Toda profecia relacionada à vinda do Filho do Homem com seus anjos deve ser cumprida para esse tempo sob essa manifestação. O precursor da segunda vinda de Cristo disse que toda profecia deve ser cumprida para esse tempo. E para esse tempo será a batalha no Monte de Sião. Vejam, diz, na página 190 do livro das Eras, diz, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: depois, na chuva tardia, virá uma batalha semelhante àquela no Monte Carmelo. Note bem nisto para que o veja na palavra. João foi o precursor de Malaquias capítulo 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve uma batalha no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará a chuva tardia. Semeará para a chuva tardia. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva tardia. Jesus será a batalha entre as denominações e os credos, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar a sua noiva no rapto. A primeira batalha foi no Monte Carmelo, a segunda foi no Monte da Transfiguração e o terceiro será no Monte de Sião. E na página
Também temos a página 365 e 366 do Livro das Eras. Diz: falando do precursor da segunda vinda de Cristo, diz: mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias, capítulo 4, porque Jesus mesmo aparecerá ao fim da era gentia. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Aqui podemos ver o paralelo que há entre o precursor da primeira vinda de Cristo e a primeira vinda de Cristo com o precursor da segunda vinda de Cristo e o precursado no último dia. O que foi a vinda do precursor? Foi um profeta, o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E o que é o precursor e quem é o precursor da segunda vinda de Cristo? O sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, que veio com o espírito e virtude de Elias. O Espírito Santo nele operando o ministério de Elias por quarta ocasião, como operou por terceira ocasião em João Batista. E o que foi a primeira vinda de Cristo? Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado em carne humana. Isso foi a vinda do Verbo em carne humana. E o que será? A vinda do precursado. No último dia será a vinda da palavra do Verbo, a palavra encarnada em um homem no último dia. A esse é ao qual o reverendo William Branham esteve preparando o caminho através de todas as suas pregações, quando falou sobre a vinda daquele que virá depois dele. E ele assinalou que será a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Verbo, da palavra encarnada em um homem. Mas esse homem não será o Senhor Jesus Cristo, mas que será o anjo mensageiro de Jesus Cristo da era da pedra angular e dispensação do reino. Onde estará Jesus Cristo, anjo do pacto, manifestado em carne humana no último dia. E assim será como o cumprimento da vinda do precursor e precursado estará plenamente cumprida no último dia. E o precursor já se foi, mas deixou sua mensagem clara do que seria a vinda do Senhor. Seria a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem do Ocidente. E isso é a vinda do anjo que era diferente dos demais, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nesta nuvem que foi fotografada e publicada em revistas norte-americanas. A vinda deste anjo, manifestado em carne humana no último dia, já não em um dos anjos das sete eras, mas no anjo da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, será a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, novamente em carne humana, como foi
a vinda do anjo do pacto 2000 anos atrás, o cumprimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. E para o último dia será a vinda do anjo do pacto como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora podemos ver o mistério da sua vinda e podemos ver também uns mistérios que ainda não foram revelados, mas que, assim como Ele nos revelou, já todos os mistérios que conhecemos também nos revelará os que faltam de ser conhecidos. E, à medida que vai passando o tempo, vamos obtendo mais conhecimentos destes mistérios que faltam por serem cumpridos. E enquanto se cumprem os que faltam, estamos tendo as profecias que falam desses mistérios que têm que ser cumpridos. Ou seja, que não podemos nos afastar dessas profecias que estão na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também nas mensagens do reverendo William Branham, através dos quais Deus nos deu mais luz sobre essas profecias. Porque Deus, quando envia um profeta, profetizando sobre as coisas que hão de acontecer, as quais já foram mencionadas desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, o que ele faz é que nos dá mais luz sobre o que já está prometido. Ou seja, quando encontramos o nosso irmão Branham que disse: do Ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco, percorreremos este caminho outra vez ou uma vez mais? Ele aí está profetizando da segunda vinda de Cristo, está profetizando da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. E aí ele está dando mais luz, porque está assinalando o território de onde vem esse cavaleiro nesse cavalo branco. Está assinalando que é do Ocidente, ou seja, do Oeste, do território americano. E a sétima era da Igreja Gentia já se cumpriu na América do Norte e somente resta do continente americano a América Latina e o Caribe. É da América Latina e do Caribe que a promessa do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 seria cumprida. E agora, quando Deus nos fala sobre do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e toma tudo que já foi falado no Antigo Testamento e no Novo Testamento e o que foi falado pelo reverendo William Branham e o traz para nós e abre todo esse mistério a nós, o que está fazendo? Está nos dando a luz sobre todas essas promessas da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e está nos mostrando o mistério do sétimo selo. Ou seja, que já não está profetizando, mas abrindo a profecia. Já não está profetizando, mas que está revelando todas essas profecias sendo cumpridas no último dia. Mas quando nos fala de coisas que hão de acontecer mais adiante, está profetizando do que há de vir, nos dando mais luz sobre essas profecias que já estão faladas. Por exemplo, se vocês buscarem através da Escritura todas as coisas que Cristo falou, todas as profecias de Jesus Cristo, vocês encontrarão que já outros profetas tinham falado, tinham profetizado sobre essas coisas. Mas, quando Jesus Cristo falou, profetizou sobre essas coisas, deu mais luz sobre
essas coisas. Por exemplo, quando profetizou da destruição de Jerusalém, já outros profetas tinham profetizado também da destruição de Jerusalém. Mas agora, Jesus Cristo explica por quê seria destruída Jerusalém e o templo, porquanto não conheceram o dia da sua visitação, o dia que Deus os visitou, o anjo do pacto os visitou em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. E por causa de não conhecer o tempo da sua visitação, não receberam a bênção de Deus para esse tempo. E quando a pessoa perde a bênção de Deus, somente resta o juízo de Deus. Mas a bênção vem primeiro. Por isso é que é preciso agarrar a bênção de Deus quando vem diante de nós no tempo que nos corresponde viver. Porque depois o que virá será o juízo divino. Por isso a bênção vem para a igreja gentia primeiro. E depois virá o juízo da grande tribulação. Aqueles que não agarraram a bênção de Deus, pois ficarão para agarrar o juízo divino que virá depois. Porquanto não conheceram o dia da visitação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, no meio da sua igreja, no último dia. Agora vejam por quê. A igreja passará, parte da igreja, ou seja, parte do cristianismo passará pela grande tribulação, porque não reconhecerão o tempo da visitação do anjo do pacto à sua igreja no último dia. Essa visitação divina que está prometida através do Antigo Testamento e Novo Testamento para o Israel celestial e depois para o Israel terreno. E agora, estando nós vivendo no tempo da visitação divina, estamos vivendo em um tempo paralelo ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo será paralelo ao que aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo. O território da Galileia dos gentios, que está composto por Zebulon e Neftali e outros territórios, agora no Israel celestial, corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde o Filho do Homem, como relâmpago, estará resplandecendo. Pois Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse que seria como o relâmpago em São Mateus capítulo 24 e versículo 27. Vamos ver. Diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde se mostra? No Ocidente. E o Ocidente é o território americano. É o continente americano, ao qual pertence a América Latina e o Caribe. E é na América Latina e o Caribe onde o Filho do Homem, como relâmpago, estará resplandecendo na sua vinda com seus anjos, no último dia no meio da sua igreja gentia, nos dando a luz, a revelação da sua vinda, com seus anjos para poder ver sua vinda e poder reconhecer o ministério dos seus anjos no último dia com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Essa manifestação do Espírito Santo, do anjo do pacto, no seu anjo mensageiro, operando estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, chegará a tal grau que, quando tiver cumprido o trabalho, o anjo de Jesus Cristo, o trabalho ministerial, no meio da sua igreja, no meio da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular,
receberá a adoção, que é a transformação do seu corpo, e em seguida todos os mortos em Cristo também ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos também seremos todos transformados neste último dia. Mas da Igreja de Jesus Cristo, para o último dia, chegará ao amadurecimento, chegará à etapa da adoção. E, se tivesse sido São Paulo, pois com a adoção de São Paulo, o grupo de São Paulo teria que ser adotado também. Se tivesse sido com o segundo anjo mensageiro, pois o segundo anjo mensageiro, ao chegar ao final do seu ministério, receberá a adoção, seria transformado, e o seu grupo também. Mas isto será para o último dia, e já todos eles já partiram e não receberam a adoção. Por quê? Porque está reservada a adoção para o último dia, onde estará um servo fiel e prudente, o qual é o anjo de Jesus Cristo, na casa de Deus, na Igreja de Jesus Cristo, dando alimento a tempo e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus na casa de Deus para que comam o alimento espiritual da palavra de Deus revelada neste último dia, para que comam o maná escondido, que é a revelação de Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E quando a obra do servo fiel e prudente tiver chegado ao seu final, e estiver toda a casa de Deus reunida, estiverem todos os escolhidos de Deus reunidos, tiver chegado até o último dos escolhidos de Deus, esse servo fiel e prudente, disse Jesus Cristo, que o adotará. Quando ele disse, em São Mateus capítulo 24, e versículos 44 ao 47, por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor consistiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, será adotado e estará adotado com o corpo eterno, e o grupo ao qual ele estará dando alimento espiritual também será adotado. E serão transformados os escolhidos de Deus no último dia, pois estarão sob o ministério do anjo mensageiro de Jesus Cristo, o servo fiel e prudente do último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão também no último dia. E todos juntos estaremos com o corpo glorificado, corpo eterno e espírito teofânico eterno também. E daí em diante, já com os filhos e filhas de Deus adotados, se estará cumprindo a manifestação dos filhos de Deus, os filhos de Deus manifestados, porque já estarão libertados ou liberados da mortalidade, estarão libertados do corpo mortal, porque terão um corpo eterno. E estarão já na terra com o corpo eterno, portanto estarão como imortais aqui na terra. E, consequentemente, este planeta Terra terá seres imortais vivendo em corpos eternos. E aí, para este tempo, quando tivermos o novo corpo, o poder de Deus em toda a sua plenitude será manifestado. E todos sendo iguais a Jesus Cristo, adotados com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos, não haverá nada
que não possa ser realizado no programa de Deus. E o que não pôde acontecer em 2000 anos, estará acontecendo em um curto tempo, sob a manifestação plena de Deus, do anjo do pacto, e com sua igreja no último dia. Agora, há coisas que não foram reveladas ainda com relação às coisas que estarão acontecendo nesse tempo. Mas para esse tempo estará sendo dado testemunho tanto às virgens fátuas e também ao mundo inteiro. E também o povo hebreu estará escutando a voz de Deus. Para esse tempo em que já estaremos transformados, Cristo já terá saído do trono de intercessão no céu, não terá sangue ali no trono de intercessão, portanto, o juízo divino em seguida virá sobre a raça humana. Agora podemos ver que aí há coisas que ainda não estão reveladas, porque é preciso deixar que chegue esse momento. Mas temos as profecias que falam das coisas que vão estar acontecendo nesse tempo. E tem que se materializar todas essas profecias. E se no tipo e figura no Antigo Testamento se cumpriram, então tem que se cumprir no último dia. Tem que se materializar. Por isso foi que, quando Moisés recebeu a ordem de tirar água da rocha, na primeira ocasião, e Deus disse que ferisse a rocha, com a vara, a feriu e deu água ao povo. Tipo e figura da morte de Cristo, que é a rocha eterna. Tipo e figura de Cristo morrendo na cruz do Calvário para nos dar a água de vida eterna, para nos dar salvação, para nos dar seu Espírito. E agora, na segunda ocasião, em que o povo necessitava água, Deus disse a Moisés: vai à rocha e fale a ela. Isso foi uma rocha de outro lugar, mas também representava a Cristo. Mas representava a Cristo em sua segunda vinda. A primeira rocha representava Cristo em sua primeira vinda, que tinha que ser ferido na cruz do Calvário. Por isso, deu ordem de ferir a rocha a primeira vez. E ali estava o tipo e figura da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas para a segunda ocasião, Deus disse: fale à rocha. Não disse que ferisse a rocha, mas que fale à rocha. Moisés, ao tomar a vara, que é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus, e ferir a rocha, causou aborrecimento a Deus, porque a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificada a sua vinda na cruz do Calvário, mas que sua vinda é para trazer a bênção à sua igreja no último dia. E Moisés, ferindo a rocha, colocou nesse simbolismo um tipo e figura de uma crucificação para a segunda vinda de Cristo. E porquanto não pode ser uma crucificação literal, porque já foi realizada, então há duas coisas que têm que acontecer por causa do que Moisés fez lá. Uma, a crucificação espiritual da segunda vinda de Cristo pelos gentios.
Assim como os hebreus pediram a crucificação de Cristo e o Império Romano a efetuou, agora os gentios produzirão essa crucificação espiritual à segunda vinda de Cristo. E tudo que falar contra a segunda vinda de Cristo contará como essa segunda crucificação. E a outra coisa é que Apocalipse capítulo 11 passará por uma etapa assinalada aí na Escritura, da qual agora não vamos falar muito porque é preciso deixar que essa etapa se cumpra. Agora, vejam vocês porque Deus se aborreceu com Moisés e disse, porquanto não creste no que te falei e não me glorificaste a ti mesmo, não passarás o povo à terra prometida, e tu não passarás à terra prometida. Veja, Moisés estava aborrecido quando feriu a rocha. E todo aquele que ferir a rocha o estará fazendo aborrecido contra a segunda vinda de Cristo. Porque virá em tal forma, em uma forma tão simples, que muitos se levantarão contra a segunda vinda de Cristo. Porque não crerão na segunda vinda de Cristo e se levantarão contra a segunda vinda de Cristo, falarão contra, e isso contará como uma segunda crucificação. E agora, vejam vocês o porquê. Também não entrarão na terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial, os que se levantarem contra a segunda vinda de Cristo. Porque em sua vinda Ele nos traz as bênçãos para que possamos entrar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial, e possamos ser transformados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que, para o último dia, os escolhidos estarão bem agarrados da palavra de Deus e estarão sendo preparados para ser transformados e raptados, e toda falta, erro ou pecado que tiverem cometido o confessarão a Cristo e lançarão suas faltas, pecados e erros no sangue de Cristo e ficarão justificados como se nunca tivessem pecado. E assim Cristo nos verá sem pecado e, consequentemente, tem que nos transformar no último dia, porque Deus não destruirá o justo com os injustos. E os que foram justificados, pois são justos diante de Deus. Pois foram justificados e se encontram sem pecado, porque o sangue de Cristo tirou seus pecados e assim foram justificados diante de Deus. Deus os olha e não vê pecado neles. Os escolhidos de Deus, antes de Cristo sair do trono de intercessão, já todos terão entrado ao corpo místico de Cristo e todos terão seus pecados já confessados diante de Cristo, diante de Deus, e lavados os seus pecados no sangue de Jesus Cristo, para assim poder receber a transformação dos seus corpos neste último dia.
Agora nós estamos numa etapa muito importante, onde ainda alcançamos misericórdia da parte de Deus. Mas chegará um momento onde a porta se fechará quando entrar o último dos escolhidos de Deus, e já daí em diante, Cristo não estará no trono de intercessão no céu, mas que sairá dali para a manifestação em toda a sua plenitude, através do seu anjo mensageiro, para assim cumprir as coisas que ainda não foram reveladas aos escolhidos de Deus. Cristo sairá do trono de intercessão, adotará o seu anjo mensageiro e adotará também o grupo que estará com o seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Porque esse é o grupo que, estando vivo, será adotado. Não importa que se vão na frente algum dos nossos, isso não é nenhum problema, porque eles regressarão no corpo eterno e serão testemunhas da ressurreição. Se ressuscitarem os santos da primeira era com São Paulo, nenhum de vocês conheceu São Paulo, nem o grupo de São Paulo, portanto, não poderá reconhecer. Mas se ressuscitarem os que estiveram conosco neste tempo final e partiram, pois os conheceremos, porque estarão falando conosco de coisas que, quando estiveram aqui conosco, eles tiveram participação. E nós também, em todas essas coisas, portanto, nós saberemos do que eles estarão nos falando quando falarem, por exemplo, quando nos disserem: lembra quando levantamos a carpa, a tenda? A primeira tenda? Ou quando levantamos a carpa branca grande? Lembra que eu estava ali com todos vocês? E se for um que trabalhou muito neste trabalho e lhe ajudou em certo momento chave, que você nunca esquece, vai recordar esse momento. E você dirá: verdadeiramente regressaste, mas agora te vejo mais jovenzinho. Por que está mais jovenzinho? Poderá perguntar você, e ele dirá: porque agora vim no novo corpo. E você sabia que eu regressaria, mas regressaria no novo corpo. E aí, você será transformado. Seguramente nos dirá: e o que você faz ainda com esse corpo velho, quando já é hora que tenhas um novo corpo? Assim que isso vai ser uma realidade para todos nós nesses momentos dessa grande etapa do programa divino. E isso está muito perto, tão perto que a maior parte de vocês estarão vivos quando isso ocorrer. Ou seja, que não é para outra geração. É para esta geração da era da pedra angular. É para esta geração que Deus levantou neste último dia. Já terminou a geração de Lutero, terminou a geração de Wesley, terminou a geração do sétimo anjo mensageiro, mas a geração do último dia da era da pedra angular do anjo de Jesus Cristo não terminou e continuará para o milênio e para toda a eternidade.
Agora podemos ver onde onde nos encontramos no no programa divino. Vimos nesta manhã coisas que já foram reveladas e nesta tarde estivemos vendo coisas que não foram reveladas ainda, mas que podemos falar delas com as profecias que falam dessas coisas que hão de acontecer. Mesmo que ainda não possamos identificar aos mortos em Cristo ressuscitados, porque ainda não ressuscitaram, mas vão ressuscitar. E mesmo que ainda não possamos identificar o corpo eterno novo que teremos, porque ainda não fomos transformados, mas está na palavra. E essa palavra nós a recebemos e vai se materializar em cada um de nós também. Assim que tudo isto, porquanto está profetizado, vai se cumprir em todos nós. Para isso é a vinda do anjo do pacto no último dia, para nos dar a fé, a revelação, para ser transformados e raptados neste tempo final. Agora, vimos que há muitas coisas que ainda não foram cumpridas e há muitas coisas que ainda não foram reveladas, abertas, mas estão em processo de cumprimento e em processo para ser reveladas abertamente a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia. E à medida que passa o tempo, estarão sendo cumpridas e reveladas todas estas coisas que faltam por serem cumpridas e reveladas aos escolhidos de Deus, sob os segredos do sétimo selo que ainda não foram revelados, mas que serão revelados. Os segredos do sétimo selo que serão revelados. Vejam, o dia literal, a hora literal e a hora literal e o ano literal dos nossos anos, nossos dias e nossas horas, em que os mortos em Cristo ressuscitarão, isso não foi revelado, mas será revelado quando eles ressuscitarem. E o dia e a hora e o ano em que seremos transformados também serão revelados a nós quando formos transformados. Já então, saberemos quando seria ou qual seria o ano desse grande evento. E agora, para este tempo final, estamos esperando a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por quê? Porque estamos escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério do sétimo selo e da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. E soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Os segredos do sétimo selo que serão revelados. Também temos um segredo, como será o entrelace dos gentios com os hebreus, e como será o entrelace da mensagem do Evangelho do Reino, passando da igreja gentia ao povo hebreu. Tudo isso é um mistério, mas será aberto muito em breve. E será cumprido já muito em breve esse grande segredo que está sob o sétimo selo.
O que necessitamos é estar escutando a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto por meio do seu anjo mensageiro, e por meio da sua mensagem é que será revelado todo o segredo sob o sétimo selo que ainda não foi revelado. Assim como todo o segredo sob o sétimo selo que foi revelado a nós. Como foi revelado? Por meio da voz do anjo do pacto, da voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Porque essa é a voz de Cristo, do anjo do pacto, no último dia falando à sua igreja, assim como a voz de Cristo, anjo do pacto, em cada era foi o mensageiro de cada era. Sempre a boca de Deus são os profetas de Deus enviados em cada era e em cada dispensação. Daí é desde onde sai a palavra, a espada de dois fios, para ser manifestada na terra essa palavra. Chegamos ao tempo em que já vimos os segredos do sétimo selo, que já foram revelados, e também chegamos ao tempo em que os segredos do sétimo selo que não foram revelados serão revelados à igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é o mesmo que revelou segredos ao seu povo em eras e dispensações passadas, quem estará revelando esses segredos neste último dia. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado no último dia por meio do seu anjo mensageiro. Por meio do seu anjo é que escutaremos essa grande voz de trombeta nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. São tantas as coisas que já foram reveladas que não sabemos se são mais as que já foram reveladas do que as que faltam por serem reveladas. Mas recordem, no programa divino, estamos no processo onde Deus está revelando as coisas que nós devemos conhecer, para que assim nossa esperança e nossa fé estejam postas onde? Em Deus e sua palavra. Já em breve, o reino dos gentios terminará. Não sabemos quantos anos faltam, mas em breve terminará o reino dos gentios e passará tudo ao reino de Deus, ao reino de Cristo, a esse glorioso reino milenial. E daí em diante, por toda a eternidade, tudo estará no reino de Deus. Já não haverá mais reino dos gentios governado pelos gentios, mas que será um governo de Cristo com sua igreja e com o povo hebreu, com o Israel celestial e com o Israel terreno. Agora vimos coisas que estão profetizadas, que devem acontecer, mas que ainda não estão reveladas, porque são coisas que serão reveladas em certo momento em específico, para que assim não surjam imitações e se interrompa o programa de Deus. Porque em coisas que não foram reveladas ainda, encontramos que se encontram as coisas correspondentes à terceira etapa das coisas que Deus fará em uma escala maior neste planeta Terra. E nessa escala maior,
Já, vejam vocês, estaremos sob a manifestação de uma dimensão mais alta, onde não haverá limitações. Nosso irmão Branham, quando viu essa etapa, disse que ele tinha que levar em seu coração o que ele viu e escutou, o que o anjo lhe disse, estando nesse quartinho pequeno. Por quê? Porque, de outra forma, interromperia o programa de Deus. E o programa de Deus não pode ser interrompido. E tudo que interrompe o programa de Deus acarreta consequências muito más, como aconteceu a Moisés quando feriu a rocha. Naquela ocasião em que Deus lhe disse, fale à rocha. Encontramos diferentes mensageiros de Deus que, por fazerem coisas que interromperam o programa de Deus, para a era em que viveram, acarretaram problemas, mas continuaram sendo o mensageiro do seu tempo. Porque Deus não muda o mensageiro, não importa os problemas que o mensageiro tiver. Mas ele, vejam vocês, traz ainda juízo contra o mensageiro e pode tirar algumas bênçãos também. A bênção de Moisés de entrar na Terra Prometida, atirou, não pôde entrar, estando no corpo físico, mesmo que entrou, estando no seu corpo teofânico, em seguida encontramos no Monte da Transfiguração. E também o profeta Elias, o encontramos no Monte da Transfiguração com Jesus. Encontramos que diferentes anjos mensageiros de diferentes eras da igreja, porquanto falaram coisas ou fizeram coisas que interromperam em forma pequena ou grande o programa de Deus da sua era, sofreram certas consequências. Mas continuaram sendo o mensageiro da sua era. E se arrependeram, e Deus os perdoou. E ninguém pode condená-los. Cristo é quem justifica e os deixa como se nunca tivessem pecado. Quem é que os condenará? Ninguém os pode condenar. E agora podemos ver que em nosso tempo, Deus estará fazendo coisas que não podem ser interrompidas, e por isso é que vão se cumprindo gradualmente e vão sendo reveladas aos escolhidos de Deus à medida que vão sendo cumpridas. Antes disso, é revelado aos escolhidos de Deus as promessas e as profecias que falam dessas coisas que Deus fará. Mas o mistério não é aberto por completo até que é cumprida essa promessa. Mesmo que podemos ver que o mistério de Moisés e Elias, das duas oliveiras, foi aberto aos escolhidos de Deus, mas há coisas aí ainda que não foram abertas. Somente o que era necessário para que pudéssemos compreender o que é o ministério dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando a todos os escolhidos no último dia. E assim poder ter um claro entendimento de todo esse programa que ele estaria realizando no meio da sua igreja neste último dia. Mas ainda há mais coisas que estão aí contidas sob os ministérios de Moisés e Elias e Jesus para
este último dia. Tudo o que se estará movendo no programa de Deus neste último dia está sob o sétimo selo, sob os ministérios de Jesus, Moisés e Elias. Ainda o sexto selo está sob o sétimo selo. E ainda parte do quinto selo também. E ainda parte da obra de Cristo sob o quarto selo a favor de todos os seus escolhidos. Assim que os segredos do sétimo selo que serão revelados, vimos por meio das profecias, quais serão? Vocês buscando em suas Bíblias as coisas que estarão acontecendo neste último dia, as quais ainda não foram reveladas, poderá ver que são segredos sob o sétimo selo que ainda não foram revelados, mas serão revelados também, conforme o programa divino. Agora, o maior mistério de todos os mistérios de Deus, que é a segunda vinda de Cristo, esse mistério já foi revelado. E ao redor desse mistério, revelado é que gira todo outro mistério do programa de Deus para este último dia, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho dos segredos do sétimo selo que serão revelados. E na sexta-feira estarei com vocês aqui, e também no domingo, todo dia, e pela noite também, para assim continuar vendo todas estas coisas que Ele prometeu, que nos revelará, e qualquer coisa que não tiver sido revelada, e Ele me dê para que as revele nestes dias que estarei com vocês ainda aqui, as estarei revelando. E se não, pois estaremos repassando o que Ele já nos revelou e estaremos abundando mais, trazendo mais luz quanto a todas estas coisas que Ele já nos revelou. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam com todos vocês e também comigo, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, os mistérios do sétimo selo que serão revelados. E onde estão os que estarão escutando e recebendo essa revelação destes segredos do sétimo selo que serão revelados? Pois aqui estamos. Começamos faz anos a receber os mistérios do sétimo selo sendo revelados e já obtivemos muitos mistérios já revelados, e faltam alguns que também serão revelados, e os receberemos nós também. Aqui é onde menos atividades, pois temos nos dias de atividades, em outros países temos algumas vezes 3, 4 e até 5 atividades, mas as aproveitamos bem aqui, as que temos. E também aqui, pois tenho a oportunidade de poder estudar durante os demais dias da semana e assim armazenar alimento para vocês que estão aqui em Porto Rico
e para todos os latino-americanos e caribenhos. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E conosco novamente, Félix Caro.